Bom, segundo episódio desse preparativo para o IBTE, na última conversa você estava falando sobre ganhar o coração da criança. Isso é muito importante. Eu diria que é essencial. Se você não ganhar o coração da criança, é muito complicado. Aquela primeira impressão, aquele primeiro. E eu tenho várias experiências assim, sabe? Eu já tive assim, vou dar um exemplo, uma aula que eu estava dando e uma menina sempre interrompia, sempre queria aparecer, sempre queria fazer bagunça, conversar fora de hora. E quando terminou a aula, eu chamei essa menina, falei assim: você pode esperar um pouquinho que a tia quer falar com você? E comecei a conversar com ela. Eu falei: querida, eu gosto tanto de você, eu quero saber mais da sua vida. Eu não critiquei, eu não falei nada, eu simplesmente me coloquei como assim: eu te amo e eu quero te conhecer mais. E aquela menina me olhou assim, ela achou que eu ia estar lá para dar uma bronca nela. E ela começou a falar. Ela começou a falar: tia, você sabe que eu sou filha única e os meus pais trabalham muito e eles nunca têm tempo de me ouvir e eu gosto muito de falar e eu não tenho com quem falar. Eu venho na escola e eu gosto de falar e papapá e papapá. E eu sei que eu falei com ela, falei assim: olha, então nós vamos combinar o seguinte: toda vez que terminar a aula, se você quiser conversar com alguém, eu tô aqui, a gente pode conversar. E foi só isso. Mas aquela menina já começou a me olhar com olhos diferentes, já começou a ficar quietinha, já ficou obediente. São vários casos. É claro que às vezes você tem que chamar atenção, mas evite fazer na frente das outras crianças. Chama no canto, fala: querido, põe a mão no ombro. Querido, a tia ama você. Primeiro mostra que você ama. Eu te amo. Se você não quer usar a palavra tia, tem pessoas que têm alguma dificuldade com isso. Então fala: olha, eu amo você. O que eu posso fazer para te ajudar, né? Olha, você não está agindo de maneira correta. Põe a mão, mostra amor. Eu lembro também de um menino que ele dava muito trabalho. Isso a Manu nem sabe. Antes dela nascer, eu trabalhei com crianças que foram crianças de comunidades bem pobres, né? Antigamente a gente falava favela, e elas vinham à igreja. Nós fizemos um trabalho e elas começaram a vir à igreja. E foi um choque muito grande, porque a igreja não estava preparada para receber essas crianças. E tinha um menino assim muito difícil, o nome dele até era André, e ele era muito difícil, muito difícil. E ele vinha e ele fazia muita bagunça, e era assim o terror lá. E um dia o André chegou muito quietinho, muito triste. É importante a gente olhar para a criança além, né? Tentar pedir para Deus olhar mais do que aquilo ali, né? E eu chamei o André, falei: André, o que está acontecendo? Você está diferente. E ele falou: é que a minha mãe está muito doente e eu estou muito preocupada. Eu não posso perder minha mãe porque só moro eu e a minha mãe. Eu falei: André, eu posso ir na tua casa orar com a tua mãe? Ele arregalou um olho: tia, você vai na minha casa? Eu falei: eu posso ir na sua casa. E eu namorava com o pai da Manu. E daí nós fomos, marquei, naquele domingo eu vou na tua casa 3 horas da tarde. Você vai mesmo, tia? Vou na sua casa. Daí fomos, 3 horas da tarde. Ele estava no portão, banho tomado, arrumadinho, esperando. Ele deu um sorriso. Ele falou: tia, eu achei que você não vinha e você veio. Entrei naquela casinha simples, 2 cômodos, tinha um quartinho e uma que era sala, cozinha pequenininha, limpinha, limpinha, limpinha. E a mãe estava deitada. E eu fui. E aquele menino não se continha de alegria. E nós oramos pela mãe dele, a mãe dele se levantou, serviu alguma coisinha pra gente. E aquele menino não foi mais o mesmo. Ele mudou completamente o jeito dele na igreja. Ele mudou totalmente. E por falar nessas crianças, uma coisa muito importante são as histórias. A gente pode falar no próximo episódio, porque história é algo que também mexe muito com o coração da criança. E nós conseguimos grandes resultados com essas crianças que não tinham nenhum,
vamos dizer, até educação para conviver ali com as crianças da igreja através de histórias. Isso vale um novo capítulo. Legal. Antes da gente passar para o próximo capítulo das histórias, fala rapidinho pra gente sobre as músicas, porque você usa bastante as músicas com as crianças. Uma música nova, ela é melhor do que uma música que eles já sabem? Tem algum segredo aí nessa parte musical? Olha, até para mudança para a história? Certo. É importante, eu vejo, que eles cantem as músicas que eles conhecem, é mais fácil. Eu acho que a gente, é claro que precisa renovar, tem que ensinar coisa nova, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, você não vai ensinar 5 músicas novas no mesmo dia. Você tem que ensinar uma música por vez, ou até por mês, de repente. Você ensina num dia, por partes, devagar. Depois, na outra semana, você retoma essa música, depois outra, porque senão fica muita coisa nova e você acaba perdendo. É importante também, quando você ensina uma música, explicar as palavras, explicar cantar pedacinho por pedacinho. Às vezes a letra é muito comprida, eles se perdem. Então vão aprender só essa frase, daí vamos de novo nessa frase, e assim vai indo. A música é muito importante, mas ela tem que saber ser usada, a gente não pode ser aleatório. Outra coisa que eu acho muito importante é programar antes as músicas. Eu já tive momentos na minha vida que eu era novinha, tinha começado a trabalhar com criança, mas eu ia para a aula e não anotava as músicas. E por incrível que pareça, me dava um branco às vezes, que não me vinha uma música na cabeça. Daí eu falava, quem vai escolher uma música? E eles também não falavam. Então assim, ficava... E não pode deixar buraco. Se você deixar buraco, eu acho até que não é tão legal pedir ajuda deles. Porque às vezes fica um quer uma, outra quer outra. Parece uma coisa meio ditadora, mas são regrinhas que às vezes não dão muito certo com as crianças. É melhor você levar a sua listinha. E como eu falei, as músicas, elas não devem ser escolhidas de qualquer jeito. Elas têm que ter uma... Por exemplo, quando você começa o trabalho, você pode usar músicas animadas, que mexem com o corpinho, que as crianças se agitam, ok. Mas você tem que ir escolhendo gradativamente músicas mais calminhas, mais calminhas, mais calminhas, vai cantando com voz mais baixa, tal, até chegar a hora da história, ou a hora da mensagem que você vai passar. Porque a hora da mensagem, a criança já tem que estar com o seu coração quieto, calmo. Se você dá uma música bem agitada, eles não vão se acalmar para essa segunda parte, que é muito importante. Então, próximo capítulo sobre historinhas. Fica aí.